Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Pedroso Informática. Meu nome é Júlio César Pedroso e nesta videoaula vamos abordar os tratamentos de erros em aplicações WinDev, quais as definições que serão feitas na análise, definições globais do nosso projeto, tratamento de erro padrão, o tratamento de erro por templates e o tratamento customizado. Aqui na ideia do WinDev, nós vamos abrir nosso projeto, que é o projeto WD Detecting Errors. É um projeto que está nos exemplos do WinDev, e para os fins desta videoaula nós fizemos as traduções e vários comentários nesta aplicação para facilitar o entendimento dos nossos alunos. Uma das coisas importantes quando se trata de detecção de erros é a forma como as tabelas foram definidas na análise. Nós vamos abrir então a análise para ver essas definições. Abrimos a análise então. Notem que o exemplo possui três tabelas. Uma tabela chamada State, uma segunda tabela chamada CDEX e uma terceira tabela chamada Region. A tabela State se relaciona com a tabela Região, e uma região pode ter diversos estados. E a tabela State também se relaciona com a tabela CDEX, onde um estado pode ter diversas cidades. Vamos agora ver as definições do projeto, o que é necessário para que o projeto possa interceptar os erros. Então, aqui no menu de projetos, vamos até o Project Code. Primeiro, o que já é conhecido dos senhores, como é que se define para que as mensagens sejam apresentadas de acordo com o arquivo de tradução. Na área de global, nós definimos uma variável global chamada GNMod, do tipo inteiro, que é o modo de tratamento de erros. Então, de acordo com um determinado retorno, um tipo de dado inteiro, o tratamento de erro será realizado na nossa aplicação. Nós vamos ter um checkbox, ou um grupo de opções de checkbox, que de acordo com o que nós selecionarmos, essa variável GNMod recebe um valor, e de acordo com o valor é feito o tratamento de erro. Foi criado uma variável para definir o módulo multiusuário, então eu defino aqui que a minha aplicação está no modo multiusuário usando o comando hmod com a cláusula hmod multi. O comando hmod, de acordo com a documentação, altera o modo e o método de bloqueio dos arquivos de dados. Deve tomar cuidado porque os bloqueios não terão efeito em servidores SolidDB ou acesso nativo sem suporte a bloqueio. Se você estiver acessando por JDBC, esta função não terá nenhum efeito. Eu sempre passo então o comando hmod e o modo, né, de execução da minha aplicação. Aqui ele está sendo aplicado multiusuário, e aqui embaixo, no outro exemplo, ela está
determinado arquivo. Aqui todos os arquivos estão no modo multiusuário. Embaixo um determinado arquivo chamado customer está no HMod mono. Você tem as opções aqui, multi e mono. Importante ler a documentação do WinDev para ter um conhecimento maior do processamento de multiusuários. Em seguida, nós definimos o número de tentativas durante um lock com o comando h.nbretry igual a 1. Essa diretiva se aplica a todos os arquivos de dados. Então, eu defini aqui que o número de tentativas de bloqueio é 1 para os acessos bloqueados em registros de banco de dados. Em seguida, eu defino a senha para um determinado arquivo, então usando o comando hpass para o arquivo region, é region.pwd. Então aqui eu passo o nome do arquivo, aqui eu passo a senha. Defini então o modo e a quantidade de tentativas. Mas algumas configurações adicionais são necessárias para continuar a definir o modo de tratamento de erro. Então, tratamento do modo de erros, a variável gnmod recebe a linha de comando com o parâmetro mod. O modo padrão usa as janelas e mensagens padrão do WinDev, e aquelas mensagens que você não tem controle de tradução sobre elas, elas são padrões do WinDev. Então, se o modo for a 0, o modo igual a 1. Se não, eu faço um switch para a variável mod. Se for 1, porque modo igual a 1, vou usar as janelas do modo padrão. Então, o comando h1error para todos os arquivos vai usar a cláusula hrall. De outra forma, eu vou chamar as minhas janelas, né, de template, um template que eu defini. Então, para hrlock com a janela winlock, então se ocorrer esse erro no bloqueio do registro, ele vai chamar a janela winlock. Se vocês olharem aqui no projeto, nós temos uma janela winlock. Se for na modificação, vai chamar a janela winmodify. Se for duplicação de registro, vai chamar a janela. Veja que estão chamando janelas ao invés de usar a janela padrão. Se o modo for igual a 3, são as minhas janelas, aquelas que eu mesmo defini. Então, vocês vão ver que tem algumas janelas, winmodify 2, winpassword 2, wintutorial, etc. São essas janelas, então, que o sistema vai acionar quando ocorrer um erro desse tipo. De outra forma, ele vai usar o modo de compatibilidade do WinDev 5.5. Ainda faço uma definição para a interrogação do bloqueio. Então, se o arquivo for passado como bloqueado, então, maior que 0, ele abre a janela winlocks e encerra o programa. Faço a interrogação do conflito. Então, se o comando a linha de comando é passada com um conflito maior que 0, ele vai abrir a janela winConflict. Depois de executar a janela, ele encerra o programa. Esses são os modos que eu defino na área de globais para que possa usar a detecção de erros. Vamos ver isto funcionando então. Na janela wintutorial, conforme a opção que eu seto aqui, eu vou ter um determinado tratamento de erros. Então, eu vou testar um conflito de alteração. Então, vou testar usando o padrão aqui, Então, vou
testar, veja que ele abre a janela. E se eu clicar em modificar, ele vai me dizer que a modificação foi salva. Ok. Agora, usando o padrão, o mecanismo de segurança foi disparado e aparecem as mensagens todas em inglês. Vou dar um botão cancel aqui. Ok. Agora eu vou alterar aqui, ó. Testar, recebo a mensagem, mando modificar, a modificação foi salva. E agora ele mostrou a janela do meu template, para que eu possa fazer os tratamentos. Você vai ler inicialmente o arquivo, vai ser o que foi definido por outro usuário. Se você deseja inserir no arquivo de acordo com o que você responder, vai ser o tratamento. Todas essas janelas podem ser importadas para a sua aplicação. Eu vou fechar aqui, vou mostrar onde estão as janelas. Abrir o INDEV aqui. Vou modificar o modo de exibição aqui. Tem um projeto aqui. Se eu abrir o editor, eu posso então mostrar cada uma das janelas que eu defini aqui. Então vamos ver a janela WinConflict. Inicia uma nova instância. Vamos ver aqui. Quando um registro é alterado, então primeiro ele chama o imodif, que é um template. Essa janela tem uma codificação. Na área de globais, nós definimos o nome lógico de um arquivo com erros. Então, gname file em conflict é do tipo string e recebe o resultado da função herrorinf para o arquivo passado na cláusula hrfile. São utilizados semáforos para redimensionar as colunas entre as tabelas 1 e 2, porque são duas tabelas que ele gera lá. gbresize from table 1 é do tipo boolean e é inicializado como false. A mesma variável, só que para a tabela 2 também do tipo booleano, inicializado como false. São inicializadas três constantes: recrit, que é o número de linhas, file rec, que é o número do registro do arquivo, e recused, igual a 3, que é a tabela que corresponde ao registro atual. Em seguida, eu uso a função mySelf, então a propriedade mySelf, elemento título da janela, vai exibir na barra de título o nome do executável e o nome do arquivo. O control header vai exibir o mecanismo de segurança do arquivo, então %1, usando a função string build, com os argumentos f extract patch, nome do exe e o nome do arquivo, mais o nome do arquivo em conflito. Em seguida, ele faz uma chamada para uma função de usuário chamada initTables. Vamos ver então o código da função initTables. Pressionamos F2 em cima da chamada, ele vai abrir o código. Toda a função no WinDev é o mesmo que uma procedure. Então a procedure initTables recebe nenhum argumento, mas devolve
um resultado no final da função. Então são definidas algumas variáveis locais. SN item do tipo string. Depois uma variável de subscrição do tipo inteiro, que é n item subscript. Número dos itens com erros é uma variável do tipo string, que recebe na variável slist itens em conflict o retorno da função errorinfo com a cláusula h_item. Como eu vou fazer alguns loops, então eu tenho duas variáveis de controle do loop. A variável i do tipo inteiro e a variável j do tipo inteiro. Crio em seguida o subscript para a busca dos itens do tipo inteiro. Crio uma variável temporária para nbrowse do tipo inteiro. Uma outra variável que vai guardar os números dos elementos encontrados na lista, então list occurrence do tipo inteiro, e as variáveis temporárias para número completo das colunas da tabela 1 e da tabela 2, ambas do tipo string. Esse exemplo é muito importante porque ele nos ensina como fazer definições em tempo de execução para elementos de listas exibidas em tela. Então tem uma lista chamada table value items, onde eu uso uma função chamada build browsing table, que faz com que eu crie a tabela em tempo de execução. Se você quiser ver o resultado disso, vamos pressionar o botão F1 e ele vai nos mostrar as definições desta função, os seus argumentos. Então, analisando a documentação do WinDev, vemos que a função build browsing table cria uma tabela com os itens do arquivo de dados. Pode ser uma view, um arquivo ou uma query. Cada tabela da coluna é associada automaticamente com um item do arquivo de dados. O tamanho da coluna é automaticamente adaptado de acordo com o dado encontrado na query. O que significa que eu posso simplesmente passar um comando build browse table para um controle que eu vou chamar table1 para o arquivo customer sem autoidentificação. Isso faz com que ele crie a tabela com todas as colunas do meu arquivo sem que eu precise fazer nenhuma definição, como a gente viu então aqui no código, ó. Build browsing table, table value items, dynamic file conflict, ta without outd, ta no adjust. Então as funções que foram passadas. Vamos ver isso em tempo de execução, clicando no botão aqui. Então vamos ver gerenciamento de conflito, chamei a minha janela, clico em modificar, a modificação foi salva. Vou fechar. E apareceu o conflito. Então aqui é a janela padrão. Vou fechar aqui, vou mudar para usando uma janela standard. Então testar, clico em modificar, a modificação foi salva, clico em fechar. Aqui ó, é que ele vai chamar todas as colunas do meu arquivo. Na realidade são 3 colunas: state stc, reúne key e state num. Então ele automaticamente ele cria essa tabela aqui. Note que na minha janela de controle aqui eu tenho apenas um controle chamado table value items,
com apenas uma coluna chamada item e mais nada. Embaixo aqui eu tenho uma segunda coluna, table final value, também apenas com uma coluna e mais nada. Em tempo de execução, vocês devem estar lembrados que a gente tem uma tabela com 3 colunas, como a gente vai ver aqui, ó. 1, 2, 3. Isso foi criado usando a função de criação de tabelas em tempo de execução. Então a função build browsing table cria uma tabela em tempo de execução, recebe como argumento o nome da tabela que eu defini, ela vai ter uma única coluna, o nome do arquivo em conflito e as condições adicionais da aplicação. Em seguida, o comando table_addline é executado para a tabela table value items, criando 3 linhas vazias para mostrar os valores de 3 registros relevantes. Então, table_addline 1, 2 e 3 para fazer a adição. Mesma coisa para criar uma linha em branco para os valores a serem validados na table final values. Depois nós temos a função que preenche os itens da lista na nossa aplicação. Então, clicamos F2 sobre a função. A procedure init item list tem algumas variáveis definidas aqui, sn item, subscrição, coluna, posição e uma variável de controle para o loop. Table conto vai mostrar no de itens mostrado na tabela. Fazemos um laço para cada coluna. Usamos uma atribuição em direction para pegar o valor dos itens. Mostramos os itens na tabela de acordo com as condições. Se for diferente de 0, trata a string. De outra forma, a subscrição é igual a 0 e adiciona o item à tabela. Então, para cada coluna, sn item, daí um tab para definir que vai para a próxima coluna de acordo com a variável nitem subscript. Voltando para o nosso código, terminamos a definição de item list. Aí ele verifica o número de itens da tabela, conta o número de itens e atribui a variável nList occurrence, preenche a tabela 1, porque são 2 tabelas, com o valor dos itens, com um laço aqui, né, para cada item. Se o item não for do tipo memo, ele preenche usando uma atribuição em direction, geralmente file com conflict mais ponto sn item de item ponto memo. Define o valor de cada item usando error modification. Sugere o valor para o computador atual, então aquilo que o computador que está processando o arquivo vai estar mostrando. E define as colunas que não podem ser modificadas e nem movidas. Seguida a variável i recebe valor 1, nbrowser recebe valor 1, e um loop extrai o n item da lista de item em conflito e coloca na tabela.
Se for um item de array, faz o tratamento. Se for uma subscrição diferente, faz o tratamento. Coloca o valor default na tabela 2. Move a coluna para o início da tabela. E vai para o próximo item. Em seguida, mostra os itens em conflitos. Né? Quais as áreas que são afetadas. Redimensiona as colunas da tabela de acordo com o conteúdo dos itens. E atualiza o tamanho da tabela de acordo com a ocorrência de itens em conflitos. É importante que você faça um estudo mais detalhado dos fontes desta aplicação de teste para ter uma ideia de como isso se processa. O tempo reservado para esta videoaula foi excedido. Na próxima videoaula estaremos continuando com o assunto. Agradecemos a atenção dos senhores e até a nossa próxima videoaula.